A dublagem, vocês acham que pode-se dizer que ela teve uma fase de ouro, assim? Dá pra colocar um espaço desde que vocês sabem que teve dos grandes nomes até hoje, qual foi uma grande fase, assim? Ou não tem isso? É espaçado? Teve fases baixas, assim, de queda violenta. Na época do plano, alguma coisa aí, plano Collor, eu acho, sei lá. Que aí você não podia importar, os produtos. Foi no plano Collor ou foi no Collor, da época do fiscal do Sarney? Não, Aliás, acho que foi no plano Collor. Foi no plano Collor? O plano do FHC do Real tá completando 30 anos, completou 30 anos essa semana aí. Mas o plano Collor era proibida a importação. E aí os filmes ficaram presos na alfândega. E aí, não tinha? A gente não dublava. E aí, vocês fizeram o que nessa época? Eu, na época, fui vender salgadinho. Sério? Eu e minha... É da sua época também? Eu e minha mulher, da época dele também. O que você fez? Então, eu sempre consegui sobreviver numa boa, assim. Né? Mas época... tinha trabalho nessa época? Tinha outras coisas? Não, eu nessa época não. Nessa época eu só dublava. Porque era tudo desenho, mas filme... mesmo porque não tinha filme pra dublar. Não, sim, mas eu tô dizendo o seguinte, eu também sempre tive uma coisa, né, cara? Eu nunca gastei tudo que eu ganho. Você tinha uma reserva. Eu venho de família de atores, de radioatores, de gente que passou muito perrengue, cara. Então eu sei como é que eu sou dessa turma também, que já passei perrengue, então eu deixo o dinheiro guardado pro plano. Cara, então, assim... Eu sempre acredito que vai acabar alguma hora. A dublagem, aliás, como qualquer trabalho de ator, ele é um trabalho sazonal. Então, assim, agora garantia, mesmo, né? teve a bagaça da greve dos roteiristas. A pandemia também? Também a pandemia, mas a greve, cara, a greve deu uma porrada que pandemia veio agora. Vocês fizeram um pouco de casa também, ou teve um pouco de casa, mas no início não teve nada de casa. Não tinha nada. Ninguém tinha preparo para gravar em casa. Não tinha nada. Alguns meses? Você lembra, assim? Eu, na verdade, já não dublava mais, né? Eu voltei a dublar por causa da pandemia, foi ao contrário. É mesmo? É, porque as pessoas estavam receosas, e eu compreendo, e eu não tava. Assim, aí, eu sei que eu vou morrer e ficar em casa ou não, se alguém vai ter que me entregar comida, a comida vai vir com contaminação. Então eu falei, não, cara, eu não vou ficar nessa. Eu fiquei 40 dias. Eu fiquei 40 dias trancado em casa, fiquei lá gravando coisa, cantando, feito um maluco. Mas eu nunca tive estúdio. Aí que tá, cara. Não, nunca tive estúdio para gravar. Tá. Porque eu achava que isso iria acelerar um processo que iria nos assombrar. Exato. E ele está acelerando. Iria como virar eu disse que aceleraria. E tá rolando isso hoje. Claro. Então, assim, eu nunca disse assim, olha, eu tenho toda a condição de gravar de casa, tá? Nunca fiz nada para São Paulo. Pode perguntar. Não fazia mesmo. Não fazia. Me recusava a fazer porque não interessava. Meu estúdio era para assistir coisas, porque eu adoro cinema, para assistir filme e para gravar minhas coisas de música e para ficar lá enchendo o meu saco ali. Sei. E na pandemia foi valorosíssimo isso para mim, porque, me salvou a alma, cara, e a cabeça. Mas passados os 40 dias, eu falei, cara, não vou ficar aqui, porque senão eu vou pirar. Eu quero sair agora, eu quero trabalhar. E eu fui trabalhar. E aí tinha, sabe, luz, não sei o quê, ultravioleta, para quando uma pessoa saía para desinfetar o ambiente, acrílico entre o diretor e quem gravava, e o Caramba 4. Mas eu resisti muito a gravar. Foi na época, inclusive, que eu fiz o Seinfeld. Eu fiz todo o Seinfeld presencial naquela época. Todo? Todo. Todas as temporadas? Fiz todas as temporadas. Nossa! Redublei, inclusive, até a terceira ou quarta, porque quem estava fazendo não quis fazer, quis ficar em casa, e eu compreendi, nós conversamos, inclusive, é um amigo, é uma pessoa querida, o Briggs, que é um cara que eu adoro. Então, assim, não tem problema nenhum. A gente conversou, tal, não sei o quê, eu falei, cara, te entendo, e tudo bem, mas a empresa não quer, porque é um trabalho muito complexo e muito difícil. Não tinha como fazer. Porque tem coisas que dá, cara, agora tem coisas que são muito... falando no home office, tem coisa que dá pra fazer... Não, Seinfeld, cara. Não tem como. Entendeu? É muito complicado. É humor. É humor, exatamente. Aí você depende realmente do timing certo. Não tá... E naquela época, eram 20 e poucos frames de atraso. Agora a gente já tá... Agora tá bem. Agora tá bem. Quase tempo real. É quase tempo real. Entendeu? Se você tiver uma boa internet, são 2 segundos. Eu dublo muito pra São Paulo, da minha casa. 2, 3 frames de atraso. Eu fiz um estúdio, realmente, um estúdio profissional. Sua casa ou na minha casa? Na minha casa. Que é um quarto? O tamanho do quarto? A minha casa é muito grande, né? Aí eu peguei o quarto lá de baixo e aproveitei a suíte. A suíte eu fiz o estúdio. Sei. E o quarto eu fiz a técnica. Entendi. Entendeu? Aí eu chamei um cara que sabe tudo de acústica.
E aí ele foi lá, fez tudo para mim. Eu chamei um outro cara que entendia tudo de técnica, ele montou tudo para mim. E aí o meu estúdio é um estúdio profissional mesmo. Mas eu dou muito para São Paulo. Enquanto estava aqui agora, ele estava sentado ali, eu recebi 3 horários em São Paulo. Não, e isso hoje é natural, cara. Isso não tem problema nenhum. Não é uma coisa que... Isso e não já tem foi. mais essa defasagem. Não. Muito difícil ter essa defasagem. Só se a tua internet estiver ruim. Tá. Ou a tua ou a do estúdio. Exato. Entendi. Mas se tiver tudo normal, não tem mais. Não, cara, você para pra pensar o seguinte. Em 80, o Frank Sinatra gravou um disco todo chamado Do It, com Bono Vox e tal, tudo pelo telefone, por linha telefônica. 1980. Pô. Então, assim, a tecnologia, claro que custou milhões de dólares para fazer isso, ou milhares de dólares para fazer isso. A tecnologia está sempre aí. O problema é o custo dessa tecnologia e a necessidade de se avançar com ela quando há alguma coisa para se avançar com ela. Então, a infelizmente, se avançou com um processo que eu sabia que existia desde 1980, que eu enxergo há muitos anos, e que eu estava vendo que ia acontecer e que era um trem andando rápido, sabe? E tá andando cada vez mais rápido. Mas mesmo. Agora tem um trem andando rápido e talvez desgovernado, que é a inteligência artificial. Mas uma coisa tá totalmente ligada à outra, cara. Porque, claro, cara, porque uma tecnologia vem com a outra. Uma coisa ela não anda separada da outra. Entendi. É uma consequência de avanço tecnológico necessário para se chegar num padrão de qualidade sonoro cuja a inteligência artificial está alcançando exatamente pela aceleração do processo tecnológico avançado. Claro. Entendeu? Então, tudo isso vai avançando exatamente por isso. E eu falei isso também naquela época. Eu falei assim, então, não, porque a novidade, mas agora tem que ser assim. Eu falei assim, então, a hora que acabar a dublagem, aí você me avisa que também você vai dizer assim, você já não. falou isso na época? Eu falei na época. Pô. Mas isso daqui 10, 15 anos. Eu falei, então, boa sorte para você com esse seu pensamento. Com o que está acontecendo agora, vai ser muito mais rápido. Com certeza. Já está sendo, né? Sim, sim. Mas e não é assim, não adianta falar, não é o nosso trabalho, não é a nossa profissão, é tudo. Tudo, é exatamente tudo. E claro que aí vai ter que se pensar um outro mundo. E é necessário se pensar um outro mundo. Não é. A gente falou aqui, né, Lene, em algum programa, nessa semana, inclusive, eu prevejo que, posso estar errado, pode ser até antes, mas em 10 anos, um filme totalmente feito em AI, em inteligência artificial. Atores, vozes, cenários, tudo com com um diretor sempre fala, eu quero, sei lá, um cara mistura de Brad Pitt com Harrison Ford, tá, gostei. A voz é essa, o figurino é esse, tá, o cenário é esse, pá, ele fala tal coisa, não gostei do tom, muda o tom. Isso. E vai até, afinou, fechou a cena, vamos pra próxima. Vai acontecer isso. Cara, a briga agora é exatamente essa, né? Ou seja, a indústria, claro, se revoltando com isso e levantando o dedo e falando, não, peraí. Vamos conversar, né? Vamos conversar, mas inevitável. E é uma conversa meio... atrasada. E complicada, né, cara? Porque, assim, o monstro que é a indústria, ele é muito mais poderoso do que um pool de pessoas, né? A única coisa que não suplanta realmente, que eu acho que isso não vai ter como, é o talento. Claro. Mesmo, artístico. Só que, evidentemente, ele vai ser relegado a um trabalho artístico específico e muito nichado. E a menos pessoas, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. E você tinha 40 dubladores, você vai precisar de um dublador para gerenciar esses programas e falar, não, afinar aqui, ou 2 talvez. Exato. Esse é um problema. Exato. Não só para isso. Artistas e ilustradores já estão sofrendo pra caramba. Sim. Né? Animadores, eu acho que a próxima leva agora com os programas novos de animação. Não sei se vocês já estão vendo de animação. Sim. Que faz do nada a parada ou cenas de filme. Então, assim, vai pegando ondas numa área que eu achei que ia demorar muito mais, que é a área criativa. Não, a área criativa. Sim. Eu falei assim, não, tudo bem, coisas... Não, digo de animação também, sim, que é a área, né? É, minha área também, de mas criação, eu achei que tudo que era automatizado ia ser muito rápido. Mas eu falei, a parte criativa, ou é nunca, ou é muito tempo, e não é. Não. Você olha uma ilustração hoje em dia, se não te falarem que é inteligência artificial, ela te engana, cara. Só que isso tá pegando um monte de coisa, né? Inclusive em trabalho escolar agora. Trabalho escolar já? Mas agora também tem uma pegadinha. Eu vi essa semana que tem um programa que descobre de dedura-se. É a contra-espionagem. Espionagem contra espionagem, é mesmo? Então, cara, o que é bacana. E também tem uma outra coisa muito louca nessa discussão, que é o seguinte: e a propriedade intelectual, então? E isso também pode ser o fantasma das majors.
dos grandes produtores. Falou assim, ué, mas não é teu, cara. Você não criou isso. Quem criou isso aí foi a inteligência artificial. Dane-se, negão. Eu vou usar onde eu quiser. Me processa aí. Quem vai me processar? A inteligência artificial? Mas vai respingar neles também, porque eu posso pegar coisas que eles têm o direito e usar. É isso que eu tô falando. Porque eu falei assim, não fui eu que criei, foi a inteligência artificial. Nesse sentido, sim. Entendeu? É uma via de mão dupla. Por isso que agora eu acho que a conversa tem que ser tirar as crianças da sala e botar os adultos e conversar verdadeiramente como é que a gente vai organizar isso. Mas vocês já estão sentindo alguma coisa ou ainda não chegou em vocês? Não. Porque falaram que tem uma série na Globoplay que já foi feita com inteligência artificial. Tá acontecendo, sim. Já tá acontecendo, então? Tem coisas acontecendo. Infelizmente tem. Porque eu acho... Eu como espectador, eu imagino o seguinte. Será que eu não me acostumaria melhor com a própria voz do ator americano falando em português? Sim. Eu não tô falando que é justo. Olha eu tô falando assim. Eu conheço a voz do Bruce Willis, eu conheço a voz do Tom Cruise. Aí de repente ele tá falando português. Olha que foda. Não, é um assunto muito delicado, né? Eu não sei mesmo, assim, eu respeito de... Agora, por outro lado, Arquivo X, por exemplo, eu tô acostumado com a voz da dublagem, entendeu? Sim, claro, mas isso é geração, né? Geração. Acabou aquela geração, acabou. Exato. E outro dia eu vi um post da minha comadre, da ex-mulher dele, da Mônica. E aí? Muito coerente e consciente sobre isso. Exatamente sobre isso que você falou. Porque exatamente o que a gente porque como tem a paixão, né, tanto dos fãs e tanto nossa, pelo trabalho que a gente dedicou a vida inteira, é difícil ser imparcial. Eu tento ser, entendeu? Eu tento olhar de fora. Eu tô tentando fazer isso, olhar de fora do cara que tá falando assim. Exatamente. A voz do Bruce Willis falando português, cara, olha que legal. Não adianta a gente ficar com essa coisa de querer brigar com a lógica das coisas. Tudo bem, eu tenho paixão pelo meu filho, pelos meus amigos, tal, né? Quer dizer, ok, isso é uma coisa. Agora, você ter paixão por uma coisa que você tem, não quer dizer que o mundo vai dizer assim, então tá bom, então porque você ama isso aí que você faz, a gente vai deixar você fazer, tá aí as próximas gerações também, porque a gente não quer mexer nisso. O mundo não tá nem aí pra tuas vontades. Exato. E é o que você falou, tipo, será que eu quero ouvir o Schwarzenegger, eu fazendo o Schwarzenegger, ou o Schwarzenegger falando em português? Depende, se eu me acostumei com a tua voz, eu vou querer. Mas você é uma geração que vai embora. A geração mais nova talvez não. E outra coisa, cara, é assim, acabou o filme, tá pronto, pro mundo inteiro. Faz um prompt lá, acabou, beleza. Tá pronto, tá entregue. A dublagem tem um tempo de produção. E assim, e aí é que tá. Até da pressa, tempo. Esse trabalho artesanal, eu acho que vai continuar sendo valorizado. Também acho. De uma outra maneira. Mas aí vai ficar uma nata da nata, que talvez não sejamos nem nós. Talvez sejam pessoas que saibam. Qual é a campanha? Dublagem viva? Dublagem viva. Que saibam lidar com o mercado de uma forma inteligente, para chamar a atenção para si, botar o holofote e fazer o seu comercial. É aquele negócio, a rádio não deixou de ser rádio, a televisão não deixou de ser televisão e outras coisas apareceram, mas não é tão grande quanto era. O rádio era muito maior do que é hoje. E tem muito menos gente trabalhando ali. Exato. Do mesmo jeito. Uma pessoa com uma mesona controla tudo, antigamente havia um técnico, um operador de áudio. Set de filmagem. Tudo bem, ainda é enorme hoje em dia, mas cada vez é menor, né? Sim. Esse programa aqui tem 2 trouxas aqui, né? Antigamente, pra fazer um negócio desse, transmitir com 8 câmeras, Lene. Imagina. Era punk, né? Punkzaço. Porque os 20 trouxa. Hoje em dia são 3 aqui. Só 3. Não, dá pra fazer com um só aí também. É o seguinte, o Mário trabalhou anos em cinema, é um cara de produção, é um tremendo diretor, conhece atuação. Nada impede que ele use essas mesmas ferramentas para fazer a produção dele. Do jeito mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu uso a inteligência artificial porque eu tenho conhecimento de ilustração e animação. Eu acho que meu trabalho vai ser melhor do que quem não tem nenhuma informação dessa, porque eu sei o que pedir e sei o que ajeitar. Exatamente. Não, e tem a consciência, e aí entra o trabalho da direção, que é o olhar e falar assim, não, isso aqui, tá bom. Isso é bom, isso é o que eu quero. Exato. Mas o Mário ficou triste com esse assunto. É melhor não fiquei não. Sério? Não fiquei mesmo. O que você pensa sobre isso, Mário? Eu não penso. Que é inevitável que... Você sabe o que eu fiz? Eu resolvi tirar isso da minha cabeça. Não pensar... Eu também. Eu não prefiro não pensar. Eu pensei no começo. Eu tenho uma vantagem. Pela minha idade, eu acho que a gente vai sentir menos. Eu vou pegar muito também pouco. Acho. Agora, quem está começando a dublar, seus 20 e poucos anos, está empolgado... Esses vai encontrar outro cenário. Esses vão sofrer muito. A gente fez um especial sobre inteligência artificial aqui e novas tecnologias.
E uma coisa foi unânime aqui, que meu filho tá com 6 anos. Ele falou assim, a profissão do teu filho nem existe ainda. Onde ele vai trabalhar é uma coisa que não existe. Não existe. Mesmo que seja isso que eu tô fazendo, não vai ser isso que eu tô fazendo. É outra coisa. A internet não vai ser o que a gente tá fazendo. Então eu procuro, na verdade, eu resolvi me desligar disso. Porque começou aquelas assembleias, aquilo fazendo. Não, na minha área também. Ela começa a ficar agressiva. E eu entendo até porque é tão desesperado. Você passou a vida 20 anos da tua vida se dedicando à dublagem. Aí, de repente, eu, por exemplo, já tô há 48. Entendeu? Mas eu tenho a vantagem de tá com 71, 72 anos. Você consolida a carreira toda. Entendeu? Então, eu, de qualquer maneira, eu também não teria muitos anos de dublagem, apesar de que o Drummond dublou até os 101. Sério? Até o final ele Até o final. Poxa, que legal. Então, Selma Lopes. Sim. Tá aí. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Mas aí que tá, 90 e poucos anos. E eu acho que uma Selma Lopes, entendeu? Sobrevive a uma coisa dessa. Sim. Porque, assim, é uma outra categoria, entendeu? Total. É assim, eu quero a Selma Lopes. E é isso que eu tô dizendo que vai acontecer. Vai haver um nicho nessa história. Vai. E falar assim, putz, não, isso aqui eu quero pro meu filme, isso aqui eu quero, sabe? Nem que seja, inclusive, uma produção minha, que eu tô colocando uma inteligência artificial e tal, mas eu quero essa interpretação. Isso pode ser uma outra abertura de trabalho pra gente. Coloca uma enquete aí, Lene. Você prefere dublagem com inteligência artificial ou não? Tipo, você criou um projeto, criou um ator. Um projeto do zero? Do zero, e criou um ator com inteligência artificial e criou outro. Eu quero a voz do Mário e quero a voz do Garcia pra fazer esses dois caras. Porque eu sei do trabalho deles, isso me remete a uma coisa. E esse teu trabalho vai abrir outras coisas. Aliás, Garcia está no próximo Fogueira, hein? O próximo Histórias Tenebrosas para se contar em volta da fogueira. Ele narrou uma história, hein?